Provérbios 18, 21, um texto muito conhecido, vai dizer assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então a língua tem poder sobre vida e sobre morte. E as que usam de forma hábil, com sabedoria, serão recompensados. Amém? Pode tomar vossos assentos e fazer uso da Sagrada Escritura em Josué capítulo 22, verso 1. Então hoje vamos falar sobre o poder da palavra. Opa, ali, tá? O poder da palavra, Josué capítulo 22, verso 21. Vamos andar um pouco nesse capítulo. Josué capítulo 22, verso 1 e 1. Amém. Vamos, a base que usamos em Provérbios 18, 21 foi tão somente para trazer menção do tema que vai ser abordado, que é o poder da palavra, daquilo que pronunciamos e falamos. Tem poder de construir, tem poder de destruir, tem poder de vida, tem poder de morte. E quem usa de forma sábia, é recompensado. Tem dias melhores. Amém? Quem quer viver dias melhores? Amém. Então vamos lá. Muitas vezes a gente espiritualizamos, e algo ruim em algum setor da vida que está vivendo. Será que não foi uma escolha errada de ontem? Algo que proferimos e falamos que trouxe morte ou vida para hoje? Sim ou não? Pode ser. Então vamos lá, vamos discutir, conversar e refletir sobre isso. Então Josué 18, 21 vai dizer o seguinte, capítulo 22, verso 1, perdão. É porque eu estou em Provérbios 18, 21. É Josué 22, 1. Josué convocou as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. 2. E lhes declarou: tendes obedecido tudo que Moisés, servo de Deus, Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante esse longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Yahvé Deus concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou do outro lado do Jordão. Verso 5. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento a que Moisés, servo de Deus, o Senhor vos decretou: amar a Deus, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a eles, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém? Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Irmãos, hoje nós vamos ter um aprendizado sobrenatural sobre essa palavra. Aqui Josué chama Rúben, Gade e a metade da tribo de Manassés, que a gente vai entender, vai se situar bem no texto, e despede eles, Vocês vão entender. Eu vou abrir um parênteses e vou voltar nesse texto, tá bom? Só um minutinho, vou pegar uma lousa. Hoje eu vou fazer diferente para a gente ter um entendimento melhor. Então vamos lá. Vamos fechar um parênteses aí. E eu vou explicar um pouquinho a história de Israel até chegar aqui. Basicamente, amém? Então Deus faz uma promessa primeiro a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, farei de ti uma grande nação, sim ou não? Sim. Abraão,
Isaac e Jacó. Abraão, falei que tinha uma grande nação. Abraão, todo mundo sabe que Abraão é uma mulher estéril, certo? Falei que tinha uma grande nação. Aí Deus visita a mulher de Abraão, né? Abençoa ela deixou de ser estéril e gerou Isaac. Amém? Isaac gerou Jacó. Jacó tem o nome trocado por Israel. Certo? Então de Israel, da onde veio a nação de Israel? De Jacó. Amém? Jacó tem 12 filhos homens. Quantos? 12. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5. Rapaz, 6 filhos, hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza. Ele tem 12 filhos homens, uma moça chamada Dina, nós vamos conversar sobre ela. Beleza. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Deus abençoa lá no Vale de Peniel, certo? Troca o nome para Israel, né, que ele brigou com um anjo, um homem de Deus lá no Vale do lá, e chamou aquele lugar de Peniel, lugar de encontro. Ele, naquele ambiente, ele tem o nome trocado para Israel. Então Israel tem 12 filhos homens. Entre eles ele tem um menino chamado, que é muito amado pelo pai, que é José. A história vai dizer que os 11 irmãos têm muito ciúme de José, certo? José era sonhador. Então, um determinado dia, José é orientado pelo pai para ir ver os irmãos que estavam cuidando dos animais lá na terra. E quando os irmãos estão vendo José chegando, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo? Vocês conhecem bem a história, não vou entrar muito. E ali, né, um dos irmãos toma a frente. Não, matar não, né? Vamos pegar leve. E aí eles jogam o menino no poço, né? Rasgam sua veste. E aí está vindo um grupo de pessoas, eles resolvem vender como escravo. Não vou entrar muito nessa história. José é vendido, amém? Então José, primeiro ponto, é recusado pelos irmãos. José é vendido, né? Vai parar como escravo lá na casa de Potifar. José é meio bonitão, é assediado pela esposa de Potifar. Ela quer agarrar ele. Ele é um homem temente a Deus, foge da mulher, porém ela fica com a roupa dele, né? Ela acusa ele de alguém que queria assediar ela. Ele vai para onde? No cárcere, amém? Então de escravo vai para o cárcere. Do cárcere ele continua sonhando, usado por Deus. Resumindo, revela o sonho do faraó, amém? O faraó promove José a governador, amém? De todo o Egito. E cadê os irmãos deles? Estão lá, estão distantes. Porém, entre os sonhos seriam 7 anos de abundância, 7 anos de fome, certo? Então ocorre 7 anos de abundância. Aí vem a fome sobre toda a terra. Esses irmãos precisam chegar até o Egito, porque é lá que tem alimento, onde José é governador. Tem uma história de perdão, tem uma história de reconciliação muito linda. Passou um tempo, depois do perdão, da reconciliação, o faraó da época permite que José dê terras aos irmãos para morar pertinho de José. Amém? Está tudo tranquilo aí? Passou o tempo, né? A cada irmão vira uma nação, vira uma tribo. Amém? Aí só que José tem 2 filhos, que um chama Manassés e o outro Efraim. Manassés e Efraim. José, por algum motivo, não quer liderar o povo, a nação. Ele divide a sua liderança com 2 filhos, Manassés e Efraim. É os meus filhos que vão liderar o meu povo, a minha tribo, né? Os demais seguiram liderando. Tranquilo até aí? Então ele delegou para os 2 filhos. Amém. Passou o tempo, o faraó mudou para outro faraó, porque faraó não é o nome de uma pessoa, é uma posição. E aí o faraó atual não lembra da história deles, do sonho,
Pelo contrário, se amedronta porque Israel está crescendo muito e quer escravizar Israel. Que aí fala que o povo de Israel estava sofrendo no Egito, lembra? Aí Deus levanta Moisés, o libertador, para libertar o povo do Egito. Amém? Aí ele liberta o povo do Egito, teve as 10 pragas, né, os sinais. Aí Faraó cede, libera o povo com Moisés. Para ir para onde, gente? Para a terra prometida, certo? Prometida. Beleza. Para ir para essa terra. Beleza. Aí todo mundo sabe que era para ser uma viagem de 40 dias. Sim? Virou 40 anos. Amém. Aí beleza. Passou os 40 anos, eles estão para entrar na terra. Aí vai estar lá em Números capítulo 32 agora. Não precisa pôr. Aí o que vai acontecer? Um desse aqui e um desse aqui, um chama Rúben. Rúben. Certo? Rúben. O outro aqui chama Gad. Rúben e Gad. Se junta com Manassés, ó. 1, 2, 3. Esses três aqui não querem entrar na terra. Olha que interessante. Deus prometeu a terra, sim ou não? Só que Números capítulo 32, verso 5, põe para mim aqui, 32, verso 5, vai dizer que esses três aqui vão até Moisés. Olha que interessante, gente, a história. E fala para Moisés: Moisés, aonde nós está, tá bom. Verso 5. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, está falando com Moisés, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos, como herança, não nos faça atravessar o Jordão. O que eles estão falando? Pode segurar aí. Moisés, nós não queremos passar. A terra é boa aonde a gente está. Verso 6. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos, olha lá, Gad e Rúben, né? Das tribos de Gad e de Rúben: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Verso 7. Porque desencorajais os filhos de Israel para que não passe a terra de Javé que lhes deu? Eu não vou ler tudo, que é muita informação. Mas sabe o que está acontecendo? Moisés está bravo. Moisés, como assim vocês não vão passar? Vocês têm que passar. E outra, a atitude sua vai desencorajar os demais, as 9 tribos e meias que sobrou. Que aqui é meia, lembra? Manassés e Efraim lideram junto. Vocês têm que passar. Aí Moisés dá uma bronca neles. O texto vai continuar dizendo: vocês lembram dos espias? Moisés fala para eles: foram 12 espias sondar a terra. 10 voltou e esmureceu o povo, desencorajou o povo. Só 2 encorajou. Amém? E sabe o que Deus fez? Disciplinou aquele povo que desencorajou o povo de Israel a conquistar a terra. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa? Não querendo ir para a terra que Deus nos prometeu? Quando o povo souber, os demais irmãos que lideram e as nações, que vocês não querem passar, eles vão desanimar. Estão comigo? Estão pegando a visão? Números 32. Aí eles abrem a boca: não, Moisés, fica tranquilo, calma, você não está entendendo direito. Nós vamos passar para guerrear, nós e o exército de Rúben, Gad e metade da tribo daqui de José, que é Manassés, a metade. Nós vamos passar com os homens e vamos guerrear lá na terra. Por quê? Porque na terra tinha moradores. Então não era só entrar na terra, tinha que expulsar os moradores, então tinha que guerrear. Então eles falaram: nós se compromete a entrar na guerra com vocês. Depois que ganhar todos os territórios, você nos abençoa para a gente voltar. Estão entendendo? Beleza. Aí Moisés falou: está fechado. Então vocês vão entrar para a guerra e vocês podem voltar tranquilamente. Amém? E vocês vão estar abençoados. Amém. Aí o texto vai dizer, voltamos lá em Josué, capítulo 22.
por favor. Aí o texto vai dizer que eles passaram, a história vai dizer, Bíblia, passaram, guerrearam, né, conquistaram os territórios, e agora acabou a guerra. Agora Josué faz, sabe o que? Vamos abençoar eles. Estão entendendo? Vamos abençoar a tribo de Gad, de Ruben e a metade de Manassés, para eles ir embora, que foi o que a gente leu em Josué. Josué convocou as tribos aí, ó, de Ruben e Gad, a metade da tribo de Manassés. 2. E lhes declarou: tens obedecido tudo que Moisés, porque o acordo foi com quem? Lá atrás, com Moisés. Vocês obedeceram, e vos ordenou: tendes igualmente me atendido em tudo que vos tenho orientado. Aí tem o verso 6, Josué, porque Moisés já morreu. Josué está abençoando eles. Vocês foram homens de palavras, podem ir embora. Tranquilo até aí? Cumpriram a palavra, estão voltando para além do Jordão, porque eles não querem ficar na terra prometida. Beleza. Aí o que acontece? Verso 9 e verso 10. Vamos ler. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gad retornaram para a meia tribo. Foram abençoados, cumpriram com a sua palavra, cumpriram sua missão. Retornaram para a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. O acordo foi com Moisés. Assim que chegaram, olha lá, gente, assim que chegaram aos limites de Lote, próximo ao Jordão, do lado oeste do rio em Canaã, as duas tribos e meio se reuniram e fizeram o quê? Fizeram uma estátua. Edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Até então nós não sabemos o propósito porque eles ergueram esse altar. Presta atenção, eles estão indo embora. Foram abençoados pelo pastor Josué. No caminho eles resolvem erguer o altar. Amém. Até aí tudo tranquilo. Verso 11. O que aconteceu? Edificaram o quê? O povo vai descobrir que eles edificaram o altar. Verso 11 e 12. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, verso 12. Toda a congregação de Israel se reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Gente, presta atenção. Os homens saíram e foram embora tranquilo. Resolveram erguer o altar. O povo de Israel descobriu. Só que já tem uma percepção negativa. Eles então vão adorar outros deuses? Vamos para a guerra. Aí eu te pergunto, por que eles ficaram sabendo isso? Repita comigo, fofoqueiro. Algum fofoqueiro abriu a boca, precipitada, e já chegou falando: está sabendo aí? Vamos adorar outros deuses. O que leva a entender que tendeu para esse lado. Por quê? Porque eles já se preparam para quê? Para guerrear. Verso 12, coloca lá. Olha o poder da palavra, gente. Toda a congregação de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. O povo já queria ir matar eles. Gente, vocês estão entendendo? São 2 nações e meia comprometidas na boca de um fofoqueiro. Sim ou não? Quem que nós lemos em Provérbios 18, 21? Há poder na língua, da vida e da morte. Há poder de vida e de destruição por aquilo que nós pronunciamos. Alguém chegou lá em Israel e falou: está sabendo aí a novidade? Está grávida. Sabe aquele povo que gosta? É para orar, viu? É para orar. Eu não sei se é do fulano, se é do ciclano. Já compromete a vida dos outros. São informações que estão lançando. Algum fofoqueiro foi lá em Israel e falou: eu acho que o povo lá se entregou à idolatria. Irmãos, uma boca comprometendo 2 nações e meia.
Porque Israel já se irou e já estava meio que com a intenção de ir para a guerra, para destruir 2,5 nações, por causa de um grupinho de fofoqueiros, que nem sabe o motivo pelo qual eles ergueram o altar. Vocês estão entendendo o poder da palavra? O poder da palavra tem poder de vida e de morte. Cuidado, hein? Menino, tu vai virar um presidiário. Cuidado, viu? Ah, você não vale nada, me arrependi de ter casado com você. Cuidado. Há poder de destruição na palavra, mas também há poder de vida. Tu vai ser bendito. Meu casamento é bendito. Meus filhos serão benditos. Há poder na palavra. Estão comigo? Há poder na palavra. Então a informação chega, Israel se ira, Israel se arma, né? 9,5 nações, porque Efraim está com Manassés está do outro lado, estão já se preparando para ir para a guerra, porque alguém falou que eles estão na idolatria. Verso 13. Só que eles respiram. Ô irmão, ó, repita, quem puder, ninguém é obrigado. Repita comigo, preciso respirar. Então vamos de novo, preciso respirar. Irmão, pela primeira vez, dá vontade de aplaudir Israel, porque eles respiram. A princípio vão para a guerra. Aí no verso 13 eles já estão respirando. Mas calma aí, vamos analisar? Olha que interessante, verso 13 ao 19. Então os israelitas resolvem, vamos analisar. Enviaram Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs dos filhos de Israel. Vamos lá. Quando chegaram, aí eles chegam lá, Finéias, os líderes de Israel, chegaram lá aos filhos de Ruben, né? Aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés até a Gileade, e anunciaram-lhes. É assim, fala toda a comunidade de Deus e Yahvé. O que significa essa infidelidade que cometesse contra Deus e Israel? Eles perguntam: voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se nesse momento e dessa maneira contra o Eterno? Eles chegam interrogando: ei, tribo de Gad, tribo de Ruben, tribo de Manassés, tudo que Deus fez por vocês, e vocês estão erguendo um altar para idolatrar outros deuses? Verso 17. Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor, até onde sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor, para vos rebelares contra Ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé, de Deus, se precipitará contra todo o povo de Israel. 19. Se a terra onde estáis estabelecido está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé. Se aí está impuro, vem para a gente, para a terra prometida, e tomai posse de um território que nós vos daremos. Mas não abandones a Deus, nosso Deus. Não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmo um altar que não seja altar do Senhor vosso Deus. Eles chegam já com depoimento, tudo marcadinho. Entendeu? Olha, gerou custo de viagem, gerou tempo, comprometeu um monte de líder que tinha um monte de coisa para resolver, por causa de uma fofoca. Eles tiveram que se deslocar. Eles criaram ali, eu imagino eles organizando o que ia falar, e foram interrogar a tribo de Ruben, de Gad e de Manassés. É isso que vocês vão fazer? Vocês vão se entregar mesmo a outros deuses? Eu imagino a tribo de Ruben, de Gad e de Manassés assim: mas o que vocês estão falando? Olha a fofoca, irmão. E os homens prontos para a guerra. Primeiro eles querem ouvir a versão de Ruben, de Gad e de Manassés. Graças a Deus, irmão, que eles respiraram, que é o que nos falta muitas vezes.
Eles respiraram para tentar compreender o que estava acontecendo. Aí o verso 21 vai dizer: a razão pelo qual eles ergueram o altar. Aí vai dizer assim: diante disso, o povo da tribo de Ruben, de Gad e de Manassés, do leste, ponderou aos chefes das famílias de Israel. Calma! 22, por favor. Ó Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso. Ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também, o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar nesse momento. 23. E se erigimos o altar com o propósito de nos apartarmos de Deus, e para sobre a pedra oferecer holocausto, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Hipótese alguma, eles estão já ali dando a razão pelo qual eles construíram aquele altar. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira, que amanhã nossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Deus, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben, filhos de Gad, uma fronteira que é o Rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé? E assim vossos descendentes seria a causa de nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Ele está dizendo assim: nós estamos desse lado. E desse lado, nossos filhos que virão, não vão lembrar dos acontecimentos que Deus fez em favor do teu povo. E como eles não estão morando lá com vocês, na terra prometida, não estão inseridos, eles podem esquecer. Eles podem esquecer, então nós precisamos erguer um altar, um memorial, para lembrar o que Deus fez por nós. 26. Por isso chegamos à seguinte conclusão: vamos erguer este altar, que não se destina a oferecer sacrifício nem ofertas completamente queimadas. 27. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco memorial, indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes depois de nós, como testemunho perene que prestamos culto a Deus, com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz e comunhão, na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos argumentos. Vós não tendes relação alguma com o Senhor. E 28 e 29. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Yahvé, que os nossos antepassados edificaram, não para o holocausto ou sacrifício, mas com testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nós relembrarmos-nos contra o Senhor, nem jamais cogitarmos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifício animal. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, dentro do santuário. É só um memorial. Eles estão dizendo aqui, é só um memorial, porque virão outras gerações, e nós não estamos inseridos na terra, para outros ali influenciar eles, que há tão somente um Deus, há tão somente o Senhor, e tudo que Ele fez em prol de nós. Nós não somente erguemos o memorial, não é para prestar culto, não é para fazer sacrifício, holocausto, é só um memorial para nossos filhos e a geração lembrar, e saber que há um Deus em Israel. O único altar que existe é o que está lá de frente ao tabernáculo. É só isso que a gente quis fazer. Ninguém aqui está com a prática da idolatria. E eles estão ali ouvindo aqueles homens, verso 30. Então, a partir daquela análise, porque eles respiraram, eles restabelecem a comunhão com Ruben, Gad e Manassés. Agora a gente compreendeu, a gente entendeu. Vocês não estão idolatrando ninguém. Verso 30. Quando o sacerdote Finéias, e os chefes da comunidade, os chefes da família de Israel, que acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas,
pelos filhos de Gad, de Ruben, de Manassés, do Leste, ficaram plenamente satisfeitos. Pelo contrário, entenderam, compreenderam e gostaram. Verso 31. E declarou então o sacerdote Finéias, filhos de Eleazar, aos filhos de Ruben, Gad e Manassés: sabemos hoje que Yahvé está no nosso meio mesmo, pois que não cometesse tal infidelidade contra o Senhor nosso Deus, assim pois preservasse os filhos de Israel do castigo de Yahvé. Ó, parabéns. 32. Parabéns. Em seguida, Finéias, filhos de Eleazar e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram ao território de Gileade para a terra de Canaã e relataram tudo o que passou ao restante do povo de Israel. 33. O que disseram agradou a todos os israelitas, então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gad estavam morando. E o 34. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad deram ao altar o nome de Eder, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós e de que Yahvé é Deus. Amém? Gente, então aqui, primeiro, um fofoqueiro chega e conta a toda uma congregação de Nações Unidas, né? Povo de Deus, que um grupo estava erguendo um altar para idolatria. O povo se irou, queria já ir destruir esse grupo por causa de uma fofoca, de um fofoqueiro, né? Ia comprometer 2,5 nações, muita gente. Só que graças a Deus que o povo respirou, desceram lá para analisar o que realmente estava acontecendo, se agradaram do depoimento e o motivo pelo qual eles estavam erguendo aquele memorial, aquele altar, né? Voltaram, compartilharam as demais 9 tribos e meia. O povo anulou então a sentença, anulou a intenção de ir para a guerra, no verso 33 que lemos. É interessante porque Efésios 4, 26 nos ensina também muito sobre isso. Coloca aqui um texto muito conhecido. O que ele diz? Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Em outras versões vai dizer: irai-vos, mas não pecai. Sabe o que o texto está nos ensinando, Regiane? Você pode se irar, você pode se revoltar, você pode, Vitor, ter vontade de pegar no pescoço do fulano, mas não pequeis. A vontade de Deus respeita. Irai-vos. Ele entende que você é um ser humano. Ele está dizendo assim: até pode passar dentro de você aquela vontade de se rebelar, de ir para a guerra, de erguer a espada e de fazer justiça. Ele está dizendo assim a nós: ó, até esse ponto de respeito, até esse ponto a vontade eu te respeito, mas não pequeis. Israel, quando tem a informação do fofoqueiro que o povo estava se entregando à idolatria, Israel dá lugar à ira. Vamos lá guerrear, vamos lá destruir aquele povo. Mas graças a Deus que estremeceu a ira, eles respirou. Vamos analisar primeiro, manda Finéias junto com os líderes analisar a situação. Ele vivendo essa palavra que está aí em Efésios 4:26, vamos dizer assim. Pode pôr. Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou divorciar, vou jogar tudo pro alto. Deus até te respeita a hora da ira, mas não pequeis. Eu vou pegar aquela pessoa e eu vou entregar o que ela fez, eu vou falar mal dela, eu vou denegrir ela, eu vou entregar ela para as pessoas. Deus está falando assim com muitos aqui: irai-vos, mas não pequeis. Não vá à guerra. Sabe o que Deus está nos ensinando hoje? Abaixa a espada. Sabe o que Deus está falando para muita gente aqui? Abaixa a sua espada. A justiça pertence a Deus. Sabe o que Deus está falando para nós? Abaixa a espada.
O Espírito Santo moveu tudo isso, todo esse ensinamento, para tão somente falar para a gente: abaixa a espada, não vai para a guerra, não faça justiça com a sua boca, não faça justiça com as suas mãos, não faça justiça com a sua força, abaixa a espada. Ah, mas estão me rejeitando, estão me humilhando, e Deus está dizendo: abaixa a espada, igreja, abaixa a sua ira, entrega a sua ira nas minhas mãos, eu faço justiça. Respira, igreja, respira, meu irmão, respira, minha irmã. Analise o que pode ter ocasionado, o que pode ter impulsionado essa situação, o que levou essa pessoa a agir assim, a um motivo, a algo. Analise, respira, abaixa a sua espada. Provérbios 18 e 17 vai dizer assim: Provérbios 18 e 17 vai dizer assim: a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, sim ou não? A primeira pessoa que vem apresenta a sua causa, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Provérbios também vai dizer assim, não sentencie ninguém sem antes ouvir os dois lados. Sempre analisa, sempre respira. Deus está nos ensinando e ministrando aos nossos corações. Primeiro, abaixa a espada, respira e ouve os dois lados. Sempre há um outro lado. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Nunca sentencie ninguém sem antes ouvir os dois lados. Sabe o que o Provérbios Salomão diz? Porque tolo é quem faz isso. Ele diz assim: tolo é quem sentencia uma pessoa sem ouvir os dois lados. Nunca compre a primeira tese, sempre analise os dois lados. Se Israel tivesse acatado a primeira informação do fofoqueiro, ele tinha comprometido 2,5 nações, porque 9,5 nações ia descer a guerra para destruir a nação de Gad, de Ruben e de Manassés, por causa de quem? Um fofoqueiro. Israel nos deixou um exemplo. Eles respiram, deu lugar à ira, vamos lá para a guerra, só que de repente eles abaixam a espada, eles respiram e criam um meio de analisar o que está acontecendo. E quando eles analisam, eles veem que não é bem isso. Eles veem o que está escrito aqui em Provérbios: a primeira pessoa que apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra venha à frente e defenda a sua tese. Eles não acatam a primeira tese, eles ouvem a outra tese, e eles entendem que não tem nada de errado ali. Pelo contrário, eles parabenizam aqueles homens pelo altar que se ergueu. Irmãos, há poder na vida, na língua, de vida e de morte. Cuidado com o que você pronuncia, cuidado com o que você está construindo no seu amanhã, destruição ou vida. Amém? Cuidado. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus, né, Teté? Falei: Deus, abre a porta de emprego para mim. Eu sei que eu não sou merecedor, eu lembro até hoje a minha oração, mas abre a porta de emprego para mim, que tenha transporte da empresa, que tenha alimentação lá, que eu levo minha marmita com ovo frito, chega lá, está cozido já, né? No serviço, pegando o trem. Falei, com plano de saúde que eu não tinha. E ali Deus abriu a porta, eu entrei na General Motors. Aí eu cumpri um voto, né? Falei: Deus, o primeiro salário eu vou entregar na tua casa. Eu lembro que eu trabalhei uns 5 dias, 10 dias, eles me deu um salário. E eu falei: não, é o salário de um mês, eu não vou dar só de 10 dias. E eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto, saquei todo o dinheiro, R$50, R$100, ergui tudo, assim, um monte de nota. Agradeci a Deus que eu ia cumprir meu voto. Aí passou um ano, eu fui mandado embora. Aí o diabo, né, e os endemoniados, que tem bastante por aí,
chegava em mim e falava assim: mas você não fez um voto lá? Né? E eu que vinha na minha mente: mas Deus cumpriu, Ele só não falou o período. Só que ao invés de eu falar isso, eu lembro que eu pronunciava assim, olha como a palavra tem poder, gente. Põe Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Eu lembro que eu pronunciava assim: não, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Só que, irmãos, dentro de mim eu não tinha fé nisso. Eu ia ser um mentiroso se eu falasse para você que eu queria. Só que eu pronunciava, eu declarava do mundo físico, do mundo espiritual: não, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aí eu lembro que chegavam pessoas em mim: e agora você pagar a faculdade, né, que você começou, você vai ter que trancar, né? Eu falei: não, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Irmãos, dentro de mim eu falava: como, gente? Eu vou arrumar um emprego que me dava tudo que a outra dava: transporte, vale alimentação, plano de saúde, ônibus da empresa. Aonde eu vou arrumar, né? Mas dentro de mim falava isso. Só que o que eu pronunciava é: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando? Profetiza, declara sobre o seu esposo, declara sobre os seus filhos, mesmo que o seu coração, mesmo que a circunstância, mesmo que há uma realidade que seja improvável você ver um milagre naquela área. Sabe, às vezes tem um diagnóstico te provando e dizendo: vai morrer, a história vai acabar, seu ministério chegará ao fim. Tudo prova. Mas a palavra de Deus está nos encorajando a profetizar: mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aí passou um mês, irmão. Só Deus. Eu lembro que eu dormia angustiado, porque, irmão, gente para atrapalhar tem demais. Agora ele acabou, hein? Saiu da empresa, quer trabalhar de motoboy, quer que seja tudo trabalho de honra. Mas eu falava assim: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Quando fez um mês que eu saí, a Volkswagen me chamou: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Com 6 meses eu assinei um contrato de um imóvel, casei, viajei, quitei o imóvel com 29 anos, muito novo. Com 24 não tinha nada, com 30 comprei uma SUV, e aquele ano não guardei nada, só viajei, porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Porque o que você profetiza no mundo espiritual pode materializar no mundo físico. O diagnóstico chegou. Profetiza, irmão.